O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê e tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, por causa do testemunho do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo vivo, ressuscitado, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram colocados na prisão. Diante dessa realidade, eu me recordei de algumas pregações do Padre Jonas, quando ele afirmava de forma muito clara: não há portas fechadas para o Evangelho. Apesar de terem sido colocados na prisão, nós ouvimos que o anjo do Senhor, ele assistiu os apóstolos, libertando-os daquela cadeia, para que continuassem a pregar a boa nova do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Não há portas fechadas para o Evangelho. Os que dão testemunho de Cristo passam por perseguições, por causa da evangelização, lidam com desafios e até mesmo a realidade dramática do martírio. São mortos por causa do testemunho de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. Porém, o Evangelho, pela ação do Espírito Santo, continua sendo anunciado, continua sendo pregado, continua encantando muitos corações, continua atraindo muitas pessoas para Deus, levando as pessoas à conversão para se comprometerem com o reino de Deus. Não há portas fechadas para o Evangelho. Não nos esqueçamos que a Igreja de Jesus, ela é sempre assistida pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse para os seus apóstolos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja, edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos. A Igreja é o corpo místico do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Nesse tempo pascal, não podemos simplesmente falar da ressurreição de Jesus sem ter presente a Igreja, o corpo místico de Cristo, a comunidade daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador.
ela é o corpo do Cristo ressuscitado. E por isso, para ela, para a sua missão evangelizadora, não há portas fechadas. Eu me recordei disso, dessa realidade por tantas vezes pregada pelo Padre Jonas. Não há portas fechadas para o Evangelho de Jesus. Mas por que não há portas fechadas para o Evangelho? Justamente porque a vontade de Deus é salvar a todos. Como nós ouvimos no próprio Evangelho desta liturgia, esse trecho do capítulo 3 do Evangelho de São João, esse diálogo tão bonito, tão abençoado, que ocorreu entre Jesus e Nicodemos, um dos mestres da lei. Olha o que Jesus diz. Por que não há portas fechadas para o Evangelho? Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar a todos nós vida eterna, porque Ele nos amou com amor eterno, porque Ele nos ama com amor eterno, porque Ele sempre nos amará com amor eterno. Ele quer salvar a todos, Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Continua Jesus, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Não, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Confiemos, irmãos e irmãs, na força da evangelização. E eu digo mais, celebrar a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, é assumir com mais entusiasmo, é assumir com parresia o compromisso com a ação evangelizadora da Igreja. Aqueles que são com canção nova, aqueles que têm o compromisso com o carisma e a missão da canção nova, a razão de ser da nossa comunidade é a evangelização. Iniciando no dia de hoje a 14ª Assembleia Geral da Comunidade Canção Nova, eu digo aos membros da Assembleia Geral, a razão de ser da Assembleia Geral da Canção Nova é a missão de evangelizar. Não é outra coisa. Não estamos aqui por outra coisa. O Senhor não nos deu uma vocação, o Senhor não nos deu um carisma à toa, mas por causa do Evangelho, tendo a certeza de que não há portas fechadas para o Evangelho. Sem dúvida alguma, que a missão é urgente. Sem dúvida alguma, a missão é desafiadora. A missão é exigente. Mas, irmãos e irmãs, vale a pena gastar-se pelo Evangelho. Vale a pena consumir a própria vida por causa do anúncio do amor redentor de Deus, revelado por Jesus Cristo em sua Páscoa de morte e ressurreição. É claro que Jesus no Evangelho esclarece que, infelizmente, há pessoas que preferem as trevas do que a luz salvífica de Deus, do que a luz salvífica de Cristo. Há pessoas que preferem viver comprometidas com as trevas do mal, com as trevas do pecado. Mas eu gostaria de recordar a todos um trecho da palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus 10, 39. Mesmo diante deste desafio, de pessoas que infelizmente preferem as trevas do que a luz, irmãos e irmãs, diz o autor da carta aos Hebreus, não somos absolutamente de perder o ânimo
para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Por isso, digo a todos, coragem, vamos em frente, unidos como irmãos e irmãs de fé, unidos com a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica, como igreja, vamos em frente, evangelizar. Assim seja.